Hoje comemora-se o Dia dos Pais. Quantos pais tem aqui? Levante a mão os pais. Os pais, agora abaixa a mão. As mães, quantas mães tem aí? Ganhou ele. Conseguiu ganhar de levar lá, tem que pagar fora. Meus irmãos, Dia dos Pais. E os pais é o dia que é comemorado em homenagem aos pais. O Dia das Mães há uma repercussão maior. O Dia das Mães e o Dia dos Pais não tem uma grande repercussão, porque na verdade quem sofre, quem gera, quem ganha é a mãe. O pai só cuida depois que nasce. Então a mãe ela é algo bem mais presente na vida de um filho do que o próprio pai. Meus amados, nós vamos falar um pouquinho de um exemplo de pai que andou aqui pela terra, seguindo o exemplo de um filho que se tornou para nós pai. Nós vamos falar um pouquinho da vida de Jesus, que nos deu a oportunidade de viver, aprender e conviver uma vida como pai. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27, a Bíblia diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está dizendo ali que todas as coisas me foram entregues por meu. Irmãos, quando eu vejo esta palavra, eu começo a observar aqui que havia uma obediência de Jesus para com Deus, porque pai nenhum dá nada ao seu filho sem primeiro ver, tirar prova real se ele é realmente obediente. E nós vamos falar um pouquinho desse amor de pai. O relacionamento de Jesus com Deus, ele era um exemplo de um relacionamento paternal. Portanto, tudo que Jesus ia fazer aqui na terra, primeiramente se dirigia a Deus. João descreve no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Muitas pessoas não conseguem, irmãos, de forma alguma ver Deus como Pai. Existe isso em nossos dias atuais? Existe. Pessoas que não conseguem ver Deus como Pai, porque não tiveram um bom exemplo paterno. Nós temos hábito de dizer que a criação, o exemplo, nos dá condições de nós sermos alguém na vida, porque seguimos o exemplo de alguém como pai. E muitas pessoas deixam até mesmo de acreditar ou reconhecer Deus como pai, porque não tiveram um exemplo paternal dentro da sua casa. Jesus, ele manteve uma excelente convivência com Deus. Mas, olhando para o texto, nós vamos voltar um pouquinho atrás e vamos ver que quando ele nasce, cresce, ele teve aqui um pai adotivo, por nome, qual é o nome do pai de Jesus, irmãos? José. Jesus tinha um relacionamento estreito com José. Mas por que Jesus tinha um relacionamento estreito com José? Porque ele já veio a este mundo com uma missão de ser um exemplo para a sociedade, para ser um exemplo do ser humano. E a Bíblia vem dizer no capítulo 6, versículo 3 de Marcos, Jesus ele teve uma excelente convivência com José, seu pai terreno.
esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco a sua irmã? E escandalizaram-se nele, mas foi reconhecido como o carpinteiro. Quem era o carpinteiro conhecido na época e na região? Era José. José era o que? Pai de Jesus. Queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer. O exemplo de José levou Jesus a ser um carpinteiro no futuro. Ele aprendeu a profissão. Quando olhamos para a casa de Cafarnaum, nós vamos entender que quando ele estava na casa fazendo milagre, ele estava em uma casa que era dele. E por que dele? Porque ele havia trabalhado, granjeado meios de conseguir obter aquela casa. A casa de Cafarnaum era de Jesus. E ele, como filho de carpinteiro, exerceu a função de carpinteiro. E como exercendo a função de carpinteiro, ele foi um exemplo de um homem trabalhador, de um homem honesto, de um homem que mostrava para a sociedade que ele realmente tinha um exemplo de pai. E deixou para a sua igreja um exemplo excelente de homem sincero, obediente ao Senhor nosso Deus. Qual é o primeiro exemplo de pai que nós podemos aprender em Jesus? Mateus capítulo 3 e versículo 17. Vamos lá. Era um pai, o pai Deus o abençoou o seu filho. Olha só. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Mas buscando o entendimento, o que é comprazo? Significa com prazer e satisfação. Irmão, quando um pai olha para um filho e diz assim: eu tenho prazer neste menino, eu tenho prazer nesta menina, eu tenho satisfação nos meus filhos, isso significa que alguma coisa aquele filho trouxe para retribuir esse amor. E muitas são as vezes que nós não observamos esses mínimos e pequenos detalhes. Quantos aqui já ouviu o pai amaldiçoar filho? Alguém aqui já viu? Olha aí, quantas pessoas já viram o filho, pai amaldiçoando o filho? Mas a Bíblia diz que a palavra nossa, ela tem poder. E se você amaldiçoa, a maldição vem. A Bíblia diz que a maldição não vem sem causa, mas a bênção do Senhor, ela cabe em qualquer circunstância da vida de um casal, de um pai, de um filho. Quando você abençoa, está abençoado mesmo. Quando você amaldiçoa, está amaldiçoado. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão: aquele que te abençoar, será abençoado, e quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Então abençoe teu filho de todas as formas, só de bênção, para que amanhã você venha regozijar e dizer: este meu filho, eu me comprazo com ele, eu tenho prazer, eu tenho satisfação em apresentar como meu filho, porque fui exemplo de pai. Deus sempre manteve seu filho Jesus, certo de que teria sua bênção e a companhia de todo ele em todo momento. Jesus nunca deixou de obedecer a Deus. Ele nunca fez nada sem primeiro consultar a Deus. Quantas vezes fazemos algo na nossa vida ou pronunciamos algo sem primeiro consultar a Deus? Quantas vezes nós dá tudo errado, entramos pelo caminho errado, entramos para o lugar errado, nós vamos nos dar mal na nossa caminhada porque nós não consultamos aqui de direito. Há momentos que nós se sentimos traído por um filho, até mesmo nos sentimos desprezados por um filho, quando o filho toma uma decisão sem mesmo comentar conosco. Nós ficamos tristes com isso. Imagine Deus, quando nós tomamos uma decisão e viemos depois pedir a bênção de Deus. Deus, me dê a tua bênção, estou necessitado, eu preciso. Mas antes de tomar a deliberação daquilo que vamos fazer, nós não consultamos a Deus. Irmãos, pai está aí para tomar a posição de pai, abençoar os seus filhos e andar em comum acordo com os seus filhos. O dia hoje é o dia comemorado por muitos, ou porque nos é por todos o dia dos pais. Muitos filhos passaram com os pais hoje durante o dia, outros almoçaram com os pais, outros viajaram com os pais,
outros tiveram a oportunidade de estar junto com os pais, mas passa o ano inteiro sem mesmo ir lá, ver o pai, como ele está se passando, como está acontecendo, o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Aí vamos para a análise da situação. Por que isso acontece? Porque muitas são as vezes nós, como pai, não demos ou não damos o exemplo de um bom pai. Mas quando damos exemplo de pai, somos pai, verdadeiramente pai, nós temos o apoio, temos assistências dos nossos filhos. Quantos filhos têm o prazer e a honra em apresentar o seu pai à sociedade? Mas tem filhos que não têm o prazer de apresentar o seu pai à sociedade. Por que isso, irmão? Porque existe um mau exemplo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos nesta noite, que todos que estão aqui entendem o que eu estou dizendo e vão entender melhor quando a palavra de Deus começar a nos revelar tudo isso. O pai abençoa o filho e não amaldiçoa. A voz de Deus sempre lembrava Jesus que nunca estava sozinho. Quer ver? Mateus capítulo 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, a quem me compraram, escutai-os. Jesus no monte da transfiguração, ele foi ali aplaudido por Deus, ele foi louvado por Deus, ele foi ali mencionado por Deus, quando desce uma nuvem luminosa sobre Jesus, Moisés e Elias, e Pedro estava bem distante. Quando ele olha aquelas coisas, ele cai por terra, mas ele ouve o Pai, Deus, dando testemunho do seu filho: esse é meu filho amado, a quem me compraz, a quem tenho prazer, a quem eu tenho satisfação em ter ele na terra, para dar vida por você. É um miserável pecador, aquele que vive na sarjeta do pecado. Eu me comprar dele, eu tenho satisfação, porque ele vai dar vida, e vida com abundância. Aleluia. A voz de Deus sempre lembrava Jesus que ele não estava sozinho. Deus, como Pai, abençoou o seu Filho Jesus, nos dando o exemplo de como pais devemos abençoar os nossos filhos, não somente com palavra, mas primeiramente com o exemplo de ser útil para os nossos filhos por toda a vida. Qual é o legado que você deixa para o teu filho? Qual é o legado, pai, que você vai deixar para o seu filho? Será que você vai ter lembrança do teu filho futuramente? Entre nas redes sociais. Entre nas redes sociais. Hoje eu tive analisando algumas fotos apresentadas nas redes sociais, e vi uma que me chamou a atenção. E quando o pai era vivo, não se importava com o pai vivia por ele, e o pai parte para a eternidade. Hoje, no dia dos pais, apresenta-se uma foto abraçada com o pai. Pergunto eu uma coisa: será que nós podemos dar um bom testemunho do nosso pai quando ele partir para a eternidade? Muitas são as vezes que os pais são lembrados no dia dos pais, mas quando passa esse período, os pais são esquecidos. Quantos filhos tem aqui que ainda tem pai vivo? Levante a mão. Você já foi ver seu pai hoje? Quem foi ver os seus pais? Levante a mão. Pense nisso, porque a Bíblia vem dizer que a bênção do Senhor está sobre o filho quando ele é abençoado e é obediente aos seus pais. Segundo lugar, o filho obedece pai. João capítulo 15, versículo 10, a Bíblia diz assim: se guardares o meu mandamento e permanecereis no meu amor, do mesmo modo em que eu tenho guardado o mandamento de meu pai e permaneço no seu amor. Jesus quis dizer o seguinte: como eu fiz, faça também. Como exemplo de filho, seja exemplo de um pai, seja um exemplo de um homem que pode guardar tudo aquilo que você aprendeu. Jesus disse ali que ele, se você guardar os seus mandamentos e fazer o que ele fez, com certeza você vai permanecer no amor. Qual é o exemplo que você tem de seu pai? O que você aprendeu? Irmãos,
Se eu sou o que sou hoje, eu agradeço em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o meu Pai. Quantas pessoas estão encarcerados nos presídios e diz que não teve um exemplo, um amor de pai? Vivia jogado pela sarjeta, pelas calçadas, passando fome, necessidade, porque não teve o amor de pai. Ei, olha para cá, preste bem atenção no que eu vou dizer. Guarda o que você conseguiu adquirir de bom do teu pai e seja um exemplo para os teus filhos, porque isso vai te trazer felicidade, vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação em ver o teu filho seguindo, trazendo o seguimento da sua vida que você teve lá no passado. Obediência, ela é fundamental, não somente, queridos, preste atenção, olha para cá, não somente para o ser humano, ela é essencial para Deus. Olha só, Jesus, ele obedeceu os propósitos de Deus, ele reconhecia que tudo que tinha veio de Deus, tudo que ele tinha era do Senhor. Ei, se você é alguém na vida, vem de alguém que te ensinou a ser o que você é. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Se nós somos o que somos, nós aprendemos de alguém que nos ensinou o que nós deveríamos ser. Portanto, siga o exemplo. Jesus, ele sempre seguiu à risca a determinação do próprio Deus. Lucas capítulo 10, em versículo 29, a Bíblia diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: a quem é o meu próximo? Ser amor, ter amor, amar o seu próximo como a ti mesmo, amar primeiramente a tua família. Nós temos uma hierarquia dentro do meio evangélico, irmão Michael. Nós colocamos Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro lugar. Mas muitas são as vezes que entre a família nós colocamos Deus em primeiro lugar, igreja em segundo lugar, família em terceiro lugar. O relacionamento não funciona, só funciona estando Deus, família e igreja. Então nós entendemos aqui que ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quando Jesus disse: ama o teu próximo, e você não tem como próximo melhor do que teu filho, meu amado. Quando você senta com ele pela manhã para dialogar com ele, quando você senta na hora do almoço na mesa redonda para almoçar, não tem próximo melhor do que teu filho, não tem próximo melhor do que a tua filha. Senta com eles, conversa com ele, tem um diálogo com ele, seja amigo dos teus filhos, seja amigo da tua família, para que você venha deixar um exemplo no futuro e ele venha sentar na mesa amanhã com o filho dos teus filhos, ou seja, os seus netos, e ter diálogo e ser um pai de exemplo para os seus filhos. Ei, olha para cá, preste atenção, o teu próximo está dentro da tua casa. Ame ele, abrace ele enquanto você pode. Há momentos da nossa vida nós deixamos isso passar em branco, e vamos lembrar disso quando a pessoa já não está mais aqui. Pense nisso. Seja um exemplo de pai, seja um exemplo de mãe, seja um exemplo de filho para o seu pai, e obedeça em todas as circunstâncias da vida. Em terceiro lugar, para fechar, o pai e filho andam juntos. Olha só, João capítulo 14, versículo 20, coloca para nós. A Bíblia diz assim: naquele dia conhecerei que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, preste bem atenção. Jesus está fazendo aqui uma junção. Ele ligado em Deus Pai, você ligado nele como nosso Pai, você ligado nele e ele ligado em você, você consegue chegar aonde você quer. Você vai caminhar até aonde você tem que caminhar, sem que você tenha problema nenhum, porque você está ligado em Jesus, que está ligado em Deus. Deus é Pai. Jesus hoje está representando o nosso Pai, que deu a sua vida por mim e por você lá na cruz do Calvário. E a Bíblia vem dizer que a união entre pai e filho era tão intensa. Em João capítulo 18, versículo 19, vamos lá, diz assim a Bíblia, João capítulo
e versículo 19. Perdeu aí, irmão Alex? João 8 e versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesse a mim, também conhecerias o meu pai. Isso significa que nós não podemos procurar quem nós não conhecemos. E perguntaram por Jesus, quem é teu pai? Onde está teu pai? Ele disse, não me conheceste a mim e nem a meu pai, que se vós conhecesse, vocês sabiam que eu estava no meio de vocês. Ei, olha para cá. Muitas são as vezes nós deixamos de ser conhecido pelos nossos filhos como pai, porque não damos um exemplo de pai para os nossos filhos. Está entendendo aqui, irmãos? É por isso que Jesus respondeu dessa forma: se você me conhecesse, saberia que eu estou no meio de vós, eu estou aqui para provar para vocês que sou pai e estou pronto a abençoar as vossas vidas. Jesus quis dizer isso aí porque ele e o pai andam juntos. Filho e pai caminham junto, eles conversam, eles têm os diálogos, eles têm o mesmo propósito, têm o mesmo sentimento. Pai e filho caminham junto, e quando caminham junto, irmão, é vida de vitória, é momento de vitória, é momento de prazer, é momento de satisfação. Enquanto um partir para a eternidade, o outro fica trazendo o legado de um pai que foi abençoador e trouxe bênção sobre as suas vidas. Jesus revelou a pessoa do Pai aqui na terra. Hebreus capítulo 1 e versículo 3, a Bíblia diz assim: o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Concluiu Jesus a sua missão na terra como pai, como filho, foi exemplo de pai, e concluiu tudo aquilo que precisava concluir, porque ele veio aqui cumprir uma missão. Qual era a missão de Jesus? Era dar vida por você, te resgatar do mal, trazer você para a presença dele, para servir a ele em espírito e verdade. E outra coisa, irmãos, que a Bíblia vem dizer que nós ainda não prestamos atenção: o Jesus que nós estamos apresentando como exemplo nesse dia de hoje, no capítulo 14 e do Evangelho de João. Consegue colocar para mim, Alex? João capítulo 14, versículo 1, ele diz o seguinte: ele esteve na terra, trouxe o exemplo, mostrou aqui o exemplo de um homem que na verdade trouxe para nós algo que pudéssemos nos espelhar dele. Ele diz assim: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2, a Bíblia vem dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Trazendo um exemplo aqui, irmão, ele ainda preparou um lugar lá na glória para você. Aonde estão os crentes que vão morar na glória aí? Levante a sua mão da glória para ele. Versículo 3, a Bíblia vem dizer assim: e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quer ir para o céu com Jesus? Você quer ir para o céu com Jesus? Então adore ele, porque a presença dele na casa é real. Ele está neste lugar, já sentimos aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Versículo 4, a Bíblia vem dizer: mesmo vós não saber para onde vou, e conheceis o caminho. Versículo 5, eu disse-lhe também: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Versículo 6, ele traz com chave de ouro dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, olha para cá, Jesus está dizendo ali que não há outro caminho sem ele e fora dele. Quer aprender a ser pai? Entra pelo caminho. Quer aprender a ser um bom filho? Entra pelo caminho. Quer aprender a ser uma boa mãe? Entra pelo caminho. E ele está dizendo aqui que não existe outra verdade. Ele não existe outra verdade a não ser ele. A mentira está aí, mas ele diz: eu sou a
verdade. E se Ele é a verdade, não tem mentira. E se Ele é a verdade, e nós devemos conhecer esta verdade para nos libertar da mentira. Em terceiro lugar, Ele diz assim: eu sou vida. Quem estava morto aqui nesta noite, hoje vive para Jesus. Levante a sua mão, quero te conhecer. Estávamos no pecado, na desgraça, vivendo na vida miserável na mão de Satanás, mas Ele nos resgatou e nos deu vida, e esta vida vai permanecer até Jesus voltar, ou nós partimos para a eternidade e abraçar Jesus, encontrar com Ele a glória. Aleluia. Jesus, Ele demonstrou para nós um exemplo de pai. Jesus estava sempre em oração, passando momentos preciosos juntos com o seu Pai Celestial. Queridos, e aqui eu fecho nesta noite, eu paro aqui. Vamos lá, Mateus capítulo 26 e versículo 53. Coloca para mim, Moleque. 26, 53, olha só, aqui eu vou parar. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Queridos, prestem bem atenção aqui. A autoridade que Jesus tinha com Deus era através da oração. Jesus, quando chega no Getsêmani, Ele ora a Deus assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu, mas não faça a minha vontade, mas a sua. Queridos, prestem bem atenção. Qual era o relacionamento de Jesus com Deus? Era através da orar. E o que você faz através da oração? O que você faz através da oração? O que significa a oração para você? Qual é o objetivo da oração, irmãos? É uma conversa que você tem com? Uma conversa que você tem com? Jesus manteve esse relacionamento de conversa com Deus através da oração. Você tem conversado com teu filho? Você tem sentado com ele, tendo esse diálogo com o seu filho, mostrando ele o caminho em que ele deve andar? Pai, hoje é seu dia, comemorado no Brasil. Esse dia é consagrado ao Dia dos Pais. Preste bem atenção. Você tem sentado com seus filhos, tem dialogado com eles? Você tem conversado com ele, mostrado a ele que o caminho do céu ele é estreito, que para chegar lá você tem que se preparar, para conseguir entrar lá você tem que preparar? Ou tem deixado o aparelho celular tomar conta dos seus filhos? Tem deixado as redes sociais invadir a privacidade dos seus filhos? Pense nisso, meu amado. Jesus disse aqui, olha: ou pensas tu em que não poderia agora orar meu Pai, quer dizer, conversar com Deus, e buscar nele o subterfúgio para se ver livre da morte? Jesus podia fazer. Jesus podia convocar e pedir: Deus, manda legiões de anjo e me tira esse peso da morte. Mas Ele não fez. Sabe por quê? Porque Ele estava vendo você nesse exato momento, nesse mesmo dia, nesse mesmo segundo de hora, sentado nesse banco aí, adorando o nome dEle. É por isso que Ele não pediu legiões de anjos para destruir os seus inimigos, mas Ele intercedeu dizendo: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome santo de Jesus. Na sua hora mais difícil, se dedicou mais ainda para estar em comunhão através da oração, submetendo à vontade de Deus. Esta é a realidade. Jesus, o grande exemplo de pai. Deus, um exemplo verdadeiro de pai, que trouxe o seu filho em resgate a sua, a minha e a nossa vida. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos. Nós queremos passar os anúncios da semana para os nossos irmãos.
Amanhã nós temos reunião das nossas irmãs, a partir das 19 horas. Vai ter ensaio? Vai ter ensaio amanhã? Muito bem, então nós vamos ter ensaio e a reunião das nossas irmãs amanhã. Terça-feira nós vamos estar ministrando aqui a lição da Escola Bíblica Dominical, que seria no domingo passado, vai ser ministrada terça-feira, na terça-feira à noite aqui, ok? Quarta-feira nós temos a oração à nona às 17 horas, com a missionária Jacira. Quinta-feira nós temos culto de libertação. Sexta-feira, 21 horas, oração. E nós temos também aqui no sábado, consagração pela manhã, com a nossa irmã Noêmia, nosso irmão Zeli, a partir de 7, 8 horas da manhã. É isso? No sábado, de 7 às 8. Pode ser, irmãos? Pode. Então a oração volta para as 7, 8, às 8 da manhã no sábado. Domingo nós temos escola bíblica dominical e temos culto à noite. Na quarta-feira, lembrando aqui, nós temos aqui uma palestra para os pais. Preste bem atenção, irmãos, mas não será exatamente só para os pais, para todos os irmãos da igreja. Vamos abrir esse espaço para aquele que não é pai, que é casado, que é solteiro, para participar dessa palestra com o pastor Carlos Mesquita, de Italva. Vai estar trazendo essa palestra para nós aqui na quarta-feira, a partir das 19 horas. Então eu conto com a presença de todos, viu, irmão? O Ebel, o irmão Samuel, o Maicon, o José e os demais irmãos. Vamos estar falando aí por telefone aos nossos irmãos, que nós queremos a presença de todos os nossos irmãos aqui na quarta-feira à noite. Amém? Todos, não pode faltar nem um. Portanto, nós, quarta-feira, você não estuda quinta, rapaz? É quarta? Você estuda quarta ou quinta? Nós vamos ter essa palestra. Os irmãos que não puderem vir por algum motivo, amém, nós vamos entender. Mas se não tiver motivo, nós não vamos entender. Então queremos todos os irmãos aqui na palestra dos pais no dia 17, ou seja, quarta-feira, com o pastor Carlos Mesquita de Italva. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos estar orando pelo nosso irmão Marcelo. Também tem um pedido de oração aqui para a dona Edi. Vamos estar orando nesta noite em nome de Jesus. E nesse momento de oração, vamos estar intercedendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. O presbítero Maico vai estar orando. E nós queremos também aqui dizer aos nossos irmãos que estiveram conosco através da live, que nós não tivemos aqui ainda o acesso aos nomes. Vamos estar orando por todos que pediram oração através da nossa live nesta noite. Vamos estar intercedendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. O Maico vai estar orando aqui pela vida dos nossos irmãos, incluindo aqueles que estão nos assistindo através da nossa live. Irmã Isabel, vamos estar orando pelo Edilson, sofreu um acidente, acho que ontem, né? Acho que ontem, não é isso? Vamos estar orando por eles, em nome de Jesus. Presbítero Mário. Soberano Deus, eterno Pai, aleluia. Deus amado, poderoso, quero agradecer, Deus, por tudo quanto o Senhor tem realizado aqui nesta noite. Deus, quero pedir em favor dessas vidas, amado, da Marcelo, da Dona Edinho, Senhor amado, todos quantos foram mencionados nesta noite. Deus, que o Senhor possa ir em conta da necessidade de cada um, repreendendo o mal, restaurando a saúde, dando vitória, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão ali acompanhando pela internet, nesta noite, que o Senhor possa alcançar a vida deles também, ó Pai amado, realizando uma grande obra, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai amado, nós oramos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces preciosas consolações do Teu Espírito seja com todos os fiéis que esperem e aguardam a vinda de Jesus desde agora e sempre. Amém. A vitória é nossa. A vitória é sua, meu irmão. A vitória é do povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo culto. Querendo Deus, vamos estar de volta em nome de Jesus. Amém?